Olá, o trabalho de hoje é uma resposta a uma inscrita, Núbia é o nome dela. Ela está precisando fazer um coração em malha inglesa, para depois aplicar esse coração sobre um moletom. Eu vou começar com 3 agulhas na máquina, 3 agulhas na frontura. Trago essas agulhas para cima e vou precisar também desses 2 ganchos, porque com pouca agulha trabalhando, eu não posso usar o pente. E também vão ser feitos aumentos e o pente não resolve o problema. Então eu preciso colocar esses ganchos aqui. Então já deixo esses separados. Inicio aqui com linha média, uma regulagem baixa. Eu vou para a regulagem 2. Faço uma carreira apenas e coloco um dos ganchos para ter o peso. Quando eu coloco o gancho, eu preciso engatar esse fio e não colocá-lo aqui. Eu preciso que o fio fique engatado também antes de ir para o carro. Poucos pontos, peso pequeno. Isso somente no início. Aperto o primeiro parte e levo o PR. Faço 2 carreiras. Vou contar carreiras também. Agora, desligo o parte na posição P, para fazer o ponto malha inglesa. Ponto malha inglesa pode ser selecionado 1 por 1 ou com todos os pontos, que é o que nós temos aqui. Detalhe: sempre que eu estiver na esquerda, eu vou aumentar pontos. Começo aumentando sempre na esquerda. Fiz uma carreira, 2. Aumentei o ponto. 1 na máquina, 1 na frontura. De um lado, 1 na máquina, 1 na frontura do outro. Venho com o carro e coloco o segundo gancho. Também engatando, que o fio fique preso no gancho, não por trás, mas sim por frente. Senão eu perco esse ponto que foi começado a trabalhar agora. Vou para a esquerda. Uma carreira eu vim da esquerda para a direita, coloquei o gancho. Voltei, 2, 3, 4. A cada 4 carreiras eu vou erguer uma agulha a mais. Na máquina e na frontura. Posso trazer ela bem para cima ou posso deixar na posição de trabalho normal. Só não posso ficar com uma mais ou menos, porque o carro pode engatar e formar um tranco ali. Venho para a direita, tiro um dos ganchos, aquele que foi usado no início. E recoloco o gancho aqui. Sempre passando pelo fio, que o fio fique engatado. Foi uma carreira, 2, 3, 4. Aumento mais um ponto. Quando eu aumentei, já na próxima carreira, coloco o gancho. Quatro carreiras, aumento mais um ponto. Fiz o aumento, troco o gancho. Quando eu troco o gancho, eu já seguro embaixo com a mão no gancho que está sendo colocado. Eu seguro ele porque não tem peso algum. E se o trabalho fica sem peso, ele dança aqui, ele pula e pode enroscar no carro. Aumento mais um ponto. Fiz o aumento, coloco outro gancho.
Chamo mais um ponto para cima. E verifico sempre as agulhas para ver se despacharam a malha, não ficou uma falha ali. Fiz o aumento, troco o gancho. E aqui agora, observa que eu vou ficar com o fio sem gancho. Então eu coloco um gancho num lado e agora o gancho no outro lado, passando o fio para trás do gancho. 2 carreiras, 3, 4 carreiras, novo aumento. Quando eu estou na direita, coloco o gancho. E é aqui que o problema reside, porque eu preciso tirar, ele fica sem peso embaixo, e colocar. De maneira que esse último ponto fique preso. Então, o fio fica para a máquina, fica para o lado de trás do gancho. E cuidar para que esse gancho também não fique aqui, olhe, entre as agulhas, porque senão ele vai quebrar essa agulha quando o carro passar. Seguro os 2 ganchos embaixo com a mão e vou levando devagar. 2 carreiras, 3, 4 carreiras. Aumento mais um ponto. E assim você vai fazendo até a largura do coração que você quer. Lembrando que malha inglesa estica em largura, encolhe em comprimento. Então, se você faz aumento, 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 que ele fique com 100 pontos, por exemplo, vai ser um coração gigante. Faz ele na medida mais pequena. Ou faz uma amostra, mede quantos centímetros deu aquela amostra em largura, para você saber quantos pontos vai fazer. Esse aqui eu vou fazer o último aumento e, infelizmente, vai passar um nó. Essa é uma lã de reuso, então vai passar um nó ali. Mas em trabalhos normais, deixa esse nó para fora. Fiz o aumento, tiro um gancho de um lado, engato, tiro o outro gancho, com cuidado, e engato que o fio fique para trás do gancho. Duas carreiras, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora eu vou dividir esse trabalho para fazer a voltinha do coração. Como eu tenho pontos ímpares, a agulha do meio eu coloco ela para um lado, na máquina e na frontura. Nove pontos de um lado, 9 pontos do outro. Agulhas desse lado direito trago para cima, para eu trabalhar apenas com o lado de cá. Já tiro o gancho embaixo, que estava para o lado direito, porque eu vou precisar dele aqui, nessa posição. Então, ao colocar, cuidar para ele entrar bem na metade do trabalho e ficar aqui. Pontos erguidos eu preciso fazer em suspenso, para trabalhar somente com essa parte. Na frontura da Eugene, são essas duas alavancas laterais aqui que vão para a posição H. E na máquina, para o H também. Venho para a direita, volto, 2, 3, 4 carreiras. Diminuo um ponto num lado, no lado de dentro do coração, e no lado de fora.
Eu tenho gancho embaixo, não vou substituí-lo por enquanto. 1, 2. Substituo o gancho de dentro. Entro com ele aqui na metade do coração. A cada 4 carreiras, diminuo também 1 ponto. Eu aumentei a cada 4, agora diminuo a cada 4. Terminei com 3 pontos, tiro para a máquina. Essas agulhas, como são em pouco número, eu vou tecer manualmente. E remalhar. Aqui pode ser remalhado com o transportador ou com o remalhador. Eu prefiro com o transportador, que fica mais fácil e eu não preciso abrir a máquina. Levo para o lado, diminuo 1, refaço o ponto. Levo para o lado, diminuo, refaço o ponto, refaço ele novamente e corto. Puxando o fio, ele solta o ponto dali. Agora o detalhe é o seguinte: malha inglesa não é simplesmente tirar da posição suspenso para não dar nenhuma falha no trabalho. Tenho que baixar os pontos tanto da máquina quanto da frontura com o transportador. Colocar um gancho e, se quiser, um peso pequenininho também para não ficar puxando. Faço 4 carreiras. As diminuições e os aumentos eu fiz sempre com o carro na esquerda. E aqui terminando em 3 agulhas também. Faço 1, 2 carreiras, passo para a máquina e remalho. E aqui o nosso coração em malha inglesa no lado avesso. Esses fios que sobraram vai ser
arrematado quando for aplicado no moletom. E aqui no lado direito, que é o lado malha inglesa mesmo. Sempre acerta depois alfinetando, alinhavando na peça para ele formar mesmo o coração. Essas alças que formaram aqui do lado do aumento vão ser para a costura também, ajudam na costura, então elas vão desaparecer. Espero ter respondido então a Núbia ao trabalho que ela tem que fazer de coração, porque em malha inglesa, como eu disse no comentário, recortar malha inglesa é bem complicado, porque é um ponto que corre muito fácil o ponto aqui, desmancha e faz um defeito terrível. Então, se for possível fazer dessa forma aqui, eu acho que fica mais fácil e mais simples também do que recortar e costurar com zigue-zague ou costurar manualmente. Ok? Espero também ter dado ideia para outras pessoas que queiram fazer trabalhos assim de aplicação em malha inglesa. Mas como o item principal é paciência. Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!